sobrou aqui. Porque às vezes eu não. Oi, gente! Oi! Estou aqui com a Beatriz. Sou eu. Vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. Deixa eu botar aqui. E eu vou deixar ela tá aqui avisando as pessoas que ela já está online. Vou botar aqui no meu ao vivo também. Que a gente chegou e ficou num papo bom. Ficamos conversando. Quando a gente viu a hora. Quase que a gente perde a hora da live. Olha só, a gente podendo estar aqui conversando já, né? Com Verdade. a live. Então, estamos no final de setembro, né? Do Setembro Amarelo. Que tem tudo a ver com o girassol, que também é amarelo, que tem a ver com o que a Bia vai falar. Vou botar aqui. E eu espero que vocês pensem, reflitam sobre o que ela tem para dizer. Ela viveu muitas coisas e muitas coisas a gente vai se identificar, como eu já me identifiquei com algumas coisas que ela foi me contando. E aí, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado estar aqui. É verdade. Primeiro eu quero agradecer, a Dani é uma grande amiga de bastante tempo e eu particularmente gosto muito da psicologia porque, na verdade, hoje é ela que me faz ficar equilibrada, né? E aí, aos poucos, a gente vem sempre falando de longe, né? E vem trocando algumas ideias, indica alguns amigos, eu troco informações dos profissionais. Meu psiquiatra maravilhoso, maravilhoso. Dr. Leonardo Lessa. Eu falo que ele é meu calmante, chego no consultório, ele é tranquilo e ela também o conhece. Mas falar um pouco aí dessa trajetória. Hoje, conversando com um amigo na parte da tarde, com o André, sempre falo do André porque o André é que me levou pra dançar, o André Emílio. Maravilhoso. E André Emílio, ele também, a gente conheceu através da Juventude Batista Carioca, né? Ele era músico na época da equipe de louvor, né? E aí a gente conversando, ele falou assim, Bia, ele me chama de Neguinha, você precisa entender que a depressão, ela não te tem, né? Você está com ela, mas ela não te tem. E eu fiquei refletindo isso durante a tarde inteira. E é fato, ela não me tem, né? E aí eu vou até começar por esse caminho. Desde 2008, na verdade, que eu me identifiquei primeiro, antes de procurar um profissional, que alguma coisa não estava bacana. Começa muito com uma prostração, uma falta de vontade, tipo, uma preguiça que não passa. Você tem uma preguiça num sábado, uma preguiça num domingo. Aí essa preguiça se estende na hora que você levantar para trabalhar, aí passa uma semana, aí passa 2 semanas, você tá com a mesma preguiça, 1 mês, aí é um negócio que já começa. E aí eu lembro que em 2008 eu trabalhava de 7 às 18 numa clínica, e para eu conseguir acordar às 7 horas disposta, eu tinha que chegar às 18 horas correndo, tomar um banho, deitar e dormir. Pra, no máximo 7 horas estar dormindo e acordar, 6h30, porque era muito perto. E aí eu comecei a ver que alguma coisa não estava estranha. Mas nessa primeira crise, em 2008... uma preguiça, um desânimo. Né? Só que ainda era alguma coisa que eu consegui vencer, né? É como se fosse... Eu coloquei essas 3 grandes crises que eu tive como se fosse uma luta de... Nem vou botar em MMA não, mas tipo de boxe, sei lá, tipo Rambo não, como é que era aquele? Que tinha o Sylvester Stallone na... É boxe mesmo. Uma luta de boxe. E aí no primeiro round eu levantei e voltei pra brigar, só que eu ainda voltei meio baleada. Isso foi em 2008, passou 2009, 2010, 2011, em 2012 eu tive uma outra crise. E aí já foi uma crise um pouco mais, né? Aí eu já procurei um psiquiatra. Aí minha mãe me levou num psiquiatra. Só que o psiquiatra, ele é médico, né? Então é um médico que dá receita. É muito difícil você encontrar um profissional igual o meu lindo psiquiatra, que é alguém que conversa com você, que não só te receita remédio ou esquema, né? Porque é sempre um esqueminha. E aí eu fui nesse psiquiatra, até que ele era bacana e tal, mas ainda tinha um certo preconceito da minha parte por tomar remédio. Então eu tomei por um período de 3 meses, foi uma crise bem tranquila. 2012 passei batido. Só que em 2013 ela voltou. Na verdade, assim, hoje eu consigo fazer essa análise de quando as crises vieram e quando as crises foram embora, né? E aí eu tive um episódio de remédio.
E aí eu tive um episódio de tomar remédio, porque eu queria dormir, essa mania de querer dormir. Só que esse eu tinha tomado acho que era Rivotril, na verdade era na faculdade, tinha um amigo que tinha os remédios lá, me daí, deixa eu ficar aqui guardado e tal. Tomei e desmaiei no trabalho. Cheguei e falei pro meu gerente, não tô bem, desmaiei, me levaram pro hospital e tal. E aí, dois dias depois eu tomei 6 diazepams. E aí fiquei internada e tal, mas não fiquei num CTI como eu fiquei dessa última vez agora. Então assim, tranquilo, né? Só dormir, nada demais, eu não quero morrer não, eu quero só dormir. Isso em 2013. Passou 2014, 2015, ok, 2016, quando chegou 2017, meu pai descansou, né? A gente vinha com uma luta de doença crônica há mais de 7 anos e tal. Em maio de 2017, meu pai descansou. Eu vindo de uma crise muito intensa, né? De relacionamento e tal. Encarando um segundo divórcio, morte do meu pai. E em 2017, entrei numa depressão profunda. Aí que a coisa ficou estreita e é o motivo de eu estar aqui. Se juntou com vários outros acontecimentos. Fortes, né? Eu queria falar só um negocinho, né? Aproveitar que você falou para não deixar em branco, que eu acho que é um fator que as pessoas precisam se identificar, né? O querer dormir, não querer morrer. Só quero dormir. Essa frase todo mundo fala, né? Demais. Porque tá doendo. E quando a gente dorme, esquece. Né, a gente não tá vivendo a dor. Isso aí. Né? E a gente falou muito durante esse mês aqui, né, que o suicídio é para matar a dor e não para acabar com a vida. Exatamente. E é estranho porque as pessoas não conseguem entender, né? Para eu falar de como as pessoas perguntavam para mim o que eu queria, que até hoje de fato eu não sei responder. Se de fato eu queria sim silenciar esse monte de voz que eu tinha né? e silenciar aquela dor. Então dormindo eu tinha os melhores sonhos, porque eu sonho o que eu quiser, né? Então era aquela hora que você vai viver a vida que você não tem na vida real, você tem na vida, né? Sei lá, em que fase, que transe que a gente entra, né? Então, assim, 2017 eu entrei nessa depressão profunda. Eu sei exatamente a hora que o gatilho chegou e eu deitei. Eu dormi um ano. Eu dormi o ano de 2017 inteiro até eu vender os meus bolos de pote. Aí passou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu só dormia. Você não trabalhava mais? Não estava trabalhando, só dormia. Era assim, eu deitava, às vezes domingo eu olhava a festa da cortina, sabe aquele domingo bonito? Que tem aquele sol, aquele dia bonito, quando vai dando assim 5, 6 horas tem aquele entardecer, né? E aí tem aquela cor bonita do dia. Aí, isso, eu olhava assim pela fresta da cortina, que entrava assim uma luz, eu falava, menos um dia. Menos um dia. E aquilo me matava, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viver. Eu gosto muito, quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa que gosta de gente, que gosta de estar com seres humanos, gosto de... Não vou atender ninguém agora. Que gosto de lidar com gente, sabe? Eu amo criança, eu amo praia, eu amo sol, eu amo dia. E eu não estava mais vivendo o dia, então eu dormia, literalmente... uma semana, aí alguém vinha e me tirava da cama, ou então durante o dia vai tomar banho, pegar pelo braço, você tem que tomar banho, você tem que comer, e minha mãe, meu irmão não saber o que está acontecendo, mas como é que é isso, como é que eu lido com isso, né? E o que você faz? E acaba adoecendo todo mundo. E eu ficava assim, me sentindo, a gente se sente um nada. Aí ok, 2017, aquela coisa toda, e eu tendo que tomar decisões muito sérias, né, com relação à minha vida, às escolhas da minha vida. Isso pra mim era muito difícil. Pra mim era muito difícil encarar um segundo divórcio, e isso era o que mais me chocava, porque a gente vem de uma questão religiosa, né, que é muito opressora, isso a gente precisa falar. E a mulher extremamente, né, patriarcal, machista, uma mulher que decide se divorciar pela segunda vez de 2 pastores, ela não presta. Então, na minha cabeça isso era muito latente. Como é que eu vou recomeçar num meio que é totalmente opressor? E aí isso me adoecia mais. Ok, até que
eu conheci a Universidade da Correria. Um belo dia, na verdade, pouco antes da UC, que aí tem a chegada dos bolos, né? A primeira tentativa de salvamento, né? A primeira boia que Deus mandou pra mim. Aí eu já dormindo muito, era um domingo, 11 horas da noite, eu estava acordando 11 horas da noite. Tinha deitado numa sexta-feira. Sábado eu levantava, tomava banho, comia, deitava, dormia. E aí, num domingo, assim, 11 horas era a hora que eu tava acordando. E aí vem na minha cabeça, esse insight eu vou chamar de Deus falando comigo, tá? Que é como eu entendo. E aí eu entendi Deus falando comigo da seguinte forma: por que você não levanta, vai fazer uns bolos e amanhã vai sair na rua pra vender? Aí eu dei um pulo assim, parecia que eram 7 horas da manhã, fui pra cozinha, passei a madrugada inteira, fiz os bolos. Eu tinha terapia na segunda de manhã, com a minha maravilhosa terapeuta Eliane Domingues, na Tijuca. E eu, até então, morava em Anchieta. E aí fiz os bolos, botei na bolsa, tinha uns potes lá e fui vender. Cheguei na terapia e falei: Eliane, ó, tô com os bolos na bolsa, não sei como é que eu vou fazer isso não. Ela: não, vai dar certo. Manda pra sua rede de contatos e vamos ver. Aí antes de entrar na sessão, eu fiz uma lista de transmissão e mandei, né? E entrei pra terapia. E aquela coisa da terapia, que tem dia que você sai, que você quer deitar no chão, não quer levantar mais, porque é tanto confronto. E eu digo, todo mundo deveria fazer terapia, né? Não é todo mundo acha que terapia é só pra louco. Não, meu. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, então vai fazer todo terapia. Mundo tem um pouco. Então vai fazer terapia, né? Se essa é a justificativa. E aí eu peguei e fui vender os bolos. Aí mandei, uma amiga: tá isso aqui na Petrobras? Levei. Aí começava a tirar foto e o negócio movimentou. Sei que em janeiro eu fui selecionada para fazer um processo seletivo na Universidade da Correria, que era uma escola de negócios para empreendedores da periferia. E foi assim incrível, tanto pela rede, né, de pessoas com as quais eu convivi, pelas muito oportunidades que vieram, né, o Anderson França, as meninas, né, Ludmila, Manu, Fernanda, Geisa, e é uma rede de mulheres assim muito forte, de homens também, que a gente fez muitos amigos, Iveson, a galera toda do empreendedorismo. E isso me deu um tipo, caramba, né, vamos pra vida. Então, novo sentido, foi um novo né? sentido. Só que quando isso 2016, né? Aí 2017, não. Foi 2018, na verdade. Foi 2018. 2017 você tava. Eu tava, isso, 2018. Quando chega na metade de 2018, e aí eu já tomo a decisão de seguir um novo rumo na minha vida e tomo um outro rumo. Consigo um emprego formal e fui trabalhar nesse emprego formal em 2018, mais de 2018. Tomo os rumos que eu tenho que tomar, as decisões que eu preciso tomar. Só que ainda muito debilitada. Lembra do ringue? Já era a terceira vez que eu tava voltando pro tatame. E aí, sem meu pai, as nossas energias vão embora. E aí eu entrei nessa crise de depressão muito mais forte do que todas as outras. Mas todo mundo falava assim: não, Bia, você é uma mulher incrível, você se supera. Você parava a terapia? Não, a terapia eu nunca parei. O medicamento que você parou. A questão na verdade, não era nem que eu parava, eu não era responsável de tomar certinho. Tipo assim, você tem a hora certa todo dia, é religioso. E aí, sim. tipo, se eu me sentia bem, eu não seguia aquele padrão. E você também, por exemplo, não fazia atividade física? Fazia, comecei a malhar. Porque isso tudo ajuda. Porque que aconteceu comigo? Nesse processo, quando eu tomei as decisões da minha vida e tal, eu desenvolvi uma doença de pele, que é uma doença psicossomática, que é líquen plano. Hoje eu tenho só a cicatriz dela, mas isso aqui era bolha que coçava e tal, e eu tive que fazer um tratamento de corticoide, que me deixou extremamente inchada, feia. Você imagina, tendo que tomar decisões que diz respeito à sua vida pessoal, a questão da sua imagem, autoimagem. E aí eu me sentia horrível. E aí fazendo tratamento de corticoide, que mexe com toda a questão hormonal, então tudo deu bug. E aí eu comecei a malhar, comecei a treinar, comecei a fazer dieta. Eu falei: não, peraí. Aí teve até uma amiga, tem um grupo de amigos, a Adriana, o Abel, a Anne, a gente tinha ido pra Arraial do Cabo, num feriado, e eu fui de maiô. Aí minha amiga, ela é militar, né? Ela: olha só,
vamos parar de palhaçada, que você não tem nada que ficar usando maiô, vai malhar, para de comer, o que você pode fazer por você? Então vai fazer alguma coisa. Amigo, é mó barato. Não, né? gente, a gente tem que ter um chá de se liga nisso, né? E aí, no dia seguinte, eu fui malhar e comecei a fazer dieta, e comecei, né? E aí você começa a se sentir melhor, aí você começa a ver que você já emagreceu, que a calça já tá larga, que já você começa a relaxar um pouquinho também, e também né? você produz hormônio que faz bem, né? E aí você produz adrenalina e você... Porque o que falta na questão da depressão? Ela é a falta de uma produção de hormônio. Sim. Então, assim, que aí eu tive que começar a entender o que faltava em mim pra poder, de fato, precisava entender. de dopamina. Isso aí, também, né? é importante, né? São os hormônios da alegria. E mudar a alimentação, porque tem alimentos também que não te ajudam a viver bem, né? Sim. E aí, ok. Só que isso tudo era muito bonitinho até chegar a fevereiro desse ano, com tantas e tantas crises, né? E aí eu falei que eu descobri que além da depressão tinha uma questão da ansiedade. E a própria ansiedade... Ao contrário de muitos acham que ansiedade e depressão elas estão um do outro lado do outro, né? Tá super do lado. E não, e às vezes andam juntas. Né? E muita gente acha que eu não tenho depressão, porque, tipo assim, eu falo que eu disfarço muito bem. Se eu estiver num lugar com meus amigos, eu vou estar aqui, ó. E vou estar falando, eu vou dominar o depressivo sorri, aqui, ó. vive, vai à festa. Né? Eu vou chegar no lugar, porque o que a gente quer? Que ninguém preste atenção na gente. Então você domina aquele espaço, né? E toma pra si a atenção do que você entrar naquela coisa de se deprimir e, né, não vai. Eu simplesmente era assim. E aí, quando chegou, eu já tava trabalhando e tal, mas, né, aquelas trancos e barrancos e tal, né? Quando... Você já estava separada? Já. Eu me separei em agosto de 2018, que eu saí de casa. E aí, nesse processo, porque pra mim falar em divórcio era um negócio que eu tava, então era no físico, né? Era no físico. E aí, beleza, fui vivendo, fui morar sozinha, aí tem toda uma questão de responsabilidade, você morar só e tal, mas é maravilhoso, adorei a experiência. Hoje eu moro com a minha mãe, né, mas tipo, gostei desse tempo, foi preciso. E só que em fevereiro desse ano, dia 25 de fevereiro, nessa crise, uma das crises do meu apartamento, uma crise de ansiedade muito forte, e era como se a nossa cabeça entrasse num processo de aceleração muito rápida, né? E aí é muito pensamento, é muita voz, é a sua voz com tantas outras coisas, você vai pensando em tudo ao mesmo tempo, e eu queria, e teu coração já começa a acelerar, você começa a entrar numa agonia e você não quer aquilo. Como é que eu silencio aquilo? Eu comecei a procurar um monte de remédio, aí eu também identifiquei uma outra coisa, que eu era viciada em remédio pra dormir, e eu não tinha freio. Em que sentido? Remédio pra dormir? Eu posso tomar vou tomar logo 5, porque eu já durmo o final de semana inteiro. Só que numa dessa, você não tem volta, né? E aí, só que eu peguei e achei os remédios lá na gaveta, eu tava morando sozinha, então muita coisa não tava comigo mais, assim, que eu sabia, né? Peguei, eu tomei uma caixa de remédio e tomei, acho que por volta de uns 10 comprimidos. Mas foi assim, tomava um... E são remédios pesados. A dosagem... Que o próprio médico, ele fala pra você controlado. tomar deitado. E ele é controlado. Em que sentido? Você só pode comprar mediante a receita. Só que eu tinha lá, que nem era o meu. Alguém tinha dado porque achou que era o mesmo que eu tomava, né? E aí eu simplesmente tomei. Tomava um, não fez efeito, mas não vai fazer, né, gente? Aí tomava outro. Não fez efeito ainda, eu tomei 3. Aí dava uma volta, 4. Tá fazendo efeito nenhum, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Pá. Fez efeito. E aí... Fez efeito do primeiro. E aí começou a fazer efeito progressivo, outros, né? Só que eu no apartamento sozinha, só que eu tenho um grupo de amigos que a gente se fala todo domingo, que a gente até ia pra igreja, alguma coisa assim. E eu não falei nisso, mas na verdade não foi. Eu já tinha falado com a minha... Porque paciente de risco, não sei, você pode me corrigir. Ele tem uma rede de segurança. Então, quando o teu terapeuta percebe que você vai fazer alguma coisa que vai ferir a sua integridade física, até a sua vida,
ela aciona esses pontos de segurança. Sim, ela percebeu que eu falei, que foi a única pessoa que eu falei, e eu não sou de perturbar minha terapeuta domingo à noite. Mandei uma mensagem pra ela domingo, 10 e pouca da noite, dizendo que eu não tava bem. De manhã ela pediu pra eu ir pra consultório, eu não fui. E não atendi mais. Ela acionou a minha rede de segurança, que são os meus amigos que dão esse suporte. E aí, esse meu amigo, que é o Abel, que ele é o que sempre, tadinho, não me aguenta mais, eu vou dar férias pra ele. Aguenta sim, que é amigo. Aguenta. E aí ele me ligou, ele me chamou de Pessoa. Pessoa, você tá bem? Eu falei, não, tomei remédio, vou desmaiar, não sei o que vai acontecer. Minha porta tá aberta, tenta me encontrar. E apaguei. Aí ele chegou, ele mora em Cordovil, chegou lá em casa em, sei lá, em quantos minutos. Só que eu não falei pra ele que eu tinha tomado a quantidade de remédio que eu tomei. Ele achou que eu tinha tomado um remédio e que aquele remédio fez efeito. E aí eu pedi pra ele me levar pra minha terapeuta. Quando eu cheguei lá, ela já sabia mais ou menos pela minha cara que eu tinha feito besteira, né? Ela leva ela agora pro hospital. Cheguei no hospital, eu falei pra ele, Abel, avisa que eu tomei isso aqui. Quando ele viu, ele falou, você tinha que ter me falado que eu não ia te trazer pra cá, te levar direto pro hospital, com o programa, não sei o que, Só que aí começou o terror. Por quê? Quando a gente chega nesse estado, num hospital, eu tava até falando com a Dani isso, a gente é maltratado. Eu fui tratada igual um lixo. Nossa. É porque depois eu vou até deixar a foto pra você postar pro pessoal ver como minha mãe tirou essa foto pra eu não esquecer mais. E aí começaram a me tratar de um jeito, pegaram meu celular, pegaram tudo meu, parecia que estavam me amarrando e enfiaram um tubo, que é pra poder fazer aquela limpeza, né? A lavagem. Que, cara, na boa, aquilo eu nunca mais vou esquecer, eu não tomo mais na vida em homenagem àquela cena. Nossa. Só que eles enfiaram aquilo de um jeito que eu pedi licença, eu falei assim, eu pedi pra parar, eles pararam, eu só falei pra eles que eram pra eles me tratarem com um pouco de dignidade, porque eu tenho direito, a pessoa humana tem que ser tratada com dignidade humana, tá na Constituição Federal. E aí eu pedi pra eles, e aí ele, não, a gente não julga. Eu falei, julga assim, que vocês estão me tratando igual, nem cachorrinho aqui vai ser tratado desse jeito. E aí eles tentaram, né, e os médicos com muita raiva, então assim, e aí eu vivi uma noite no inferno. Tem Uma Noite no Museu, o filme? Eu vivi Uma Noite no Inferno. E aí eu fiquei na CTI 2 dias, terrivelmente, você vê pessoas morrerem e tal. Você enfrentou o preconceito das pessoas ao seu redor? Da minha família? Família, amigo? Sim. É porque na falta de informação as pessoas julgam. É até difícil dizer, mas é sim, porque as pessoas têm você como louca e, vou falar de novo com relação à religião, né? É um atentado a Deus, né? Porque é só Deus que dá e quem tira a vida. Então, quando você tem uma atitude desesperadora como essa, as pessoas olham pra você e falam, pelo amor de Deus, você não tem fé, né? Uma mulher que vai à igreja, por que você faz isso? Né? Como que não é isso? Não vem como uma doença mesmo, né? Vê como algo até espiritual. Como que você vai... Você quebra um braço, tá? Quebrou o braço. Então, você quebra o braço? Então, fica com o braço quebrado lá e fica orando. Deus, cola o osso, melhora. Aí você pode ser positivo. Sim. Pensa positivo. Aí, vou pensar positivo. O braço, o osso vai colar. Tíbia, não vai rolar, gente. E as pessoas não conseguem ter essa visão com relação à depressão. Eu ouvia que era frescura, que eu não tinha força de vontade, que eu era preguiçosa, que eu tava fazendo isso pra poder ficar à toa em casa, que eu gosto de dormir, e que blá 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 blá. Não, e chegou no hospital, fez isso pra chamar atenção. Ou até tá pensando que a gente tá aqui à toa, tem mais gente precisando, né? Em casos mais sérios que e as pessoas comparam, né? Tipo, você tá assim porque já viu quem tá lá no hospital do câncer? Tipo assim, cara, eu entendo como consequências de enfermidade, de sintomas diferentes, de tratamento, tipo assim, encarar uma quimioterapia é uma coisa. Não, nesse caso você tem que ter empatia, né? Com uma pessoa que tá sofrendo um câncer. Ela que tá falando isso não tem que ter empatia. Não, né? A pessoa que tem depressão, porque depressão só existe em setembro, né? E também, falar do suicídio, você precisa falar um ponto antes, que é a síndrome do pânico, que é a depressão, que é a ansiedade, que é todas as fobias né? Os sinaizinhos, alertas, né? Dando, E também tem aquela coisa de sentir a diferença, né? Que as pessoas também precisam entender isso. O que é tristeza?
E o que é depressão? Eu ouço muita gente falar, tipo, fulano tem depressão, mas não tem um diagnóstico de um médico. Hoje eu tô deprimida. É como se fosse uma sensação, um sentimento. Sim. E a depressão não é, ela tá no CID, é o CID-10, se eu não tô enganada, que sempre tá lá nos meus atestados. Então, assim, tá no manual de doenças. Sim. Então, assim, não tá no manual de emoções, né? Não tá naquele campo das emoções. Tá no campo de patologias, né? Então, assim, é uma patologia. Então, por que eu vou tratar isso de uma forma diferente? Então, vamos falar de suicídio? Vamos. Ideação suicida, que é a ideia de suicídio. E eu vou dizer pra você, depois desse episódio aí, teve esse problema dos remédios, eu fiquei lá e coloco o tubo e faz, não sei o que, eu já estava com tudo pronto pra ser internada no hospital psiquiátrico. Minha mãe, quando chamaram minha mãe pra assinar sem explicar o que era, mas ela lendo tudo, ela não, ninguém vai internar meu filho no hospital psiquiátrico, que não é o caso. Meu psiquiatra já tinha sido acionado, eu tinha que fazer todo o acompanhamento no ambulatório, toda semana eu tive que ir durante um mês, e um mês eu fui toda semana, do segundo mês eu fui já espaçado. Mas tive que fazer isso, de ir para ser acompanhado. Perdi a minha autonomia, porque querendo ou não, você perde. Quando tudo gera uma reação, gera uma ação, gera uma reação. E toda ação tem sua consequência. Na verdade, você já tinha perdido, só que ninguém tinha notado. Isso. E aí, minha mãe vem e olha, tirei você a revelia do hospital, agora até você me provar que você tem condição, você tá sob minha tutela. E aí eu tive que ficar um mês quietinha e fazer tudo que... Até porque eu perdi... certinho, eu tive que perder um pouco para poder ganhar. Mas até aí eu ainda não tinha tido total... Eu tô falando de coisas que aconteceu em fevereiro e de um processo que tá perpetuando até hoje, né? Que é diário. Sim. E aí, beleza. E vamos de remédio. E fiquei muito pra baixo. Nossa, era horrível a sensação. Eu acho que eu não tenho inimigos, né? A gente nunca vai saber. Mas eu não desejaria isso pra inimigo nenhum, né? Muito menos pra amigo. Quando as pessoas chegam e falam assim, eu desejo que você nunca tenha que passar por essa experiência pra entender. Porque só passando pra poder entender o lugar do outro, né? E aí passou fevereiro, março. Só que eu fiquei de licença no trabalho. E aí quando eu voltei de fevereiro, quando eu voltei em maio, eu já não estava mais produzindo como antes, porque parece que você perde um pouco do ritmo. E eu tenho uma gerente, né? Eu falo que hoje ela é minha amiga, Gabriela Scott. Ela foi, assim, de uma pessoa de uma humanidade absurda. A empresa que eu trabalhei, que foi a TOTOS, eles fizeram, assim, me deram um suporte que eu acho que não tinha porquê, eles não precisariam me dar esse tipo de suporte, mas eles me deram. E ela, assim, a minha mãe é apaixonada nela até hoje, mas pela humanidade da gestão, né? E ela me acompanhou muito de perto e a gente conversou. Eu falei, não dá pra eu também sobrecarregar uma equipe. Alguém vai ter que fazer o meu trabalho, alguém vai ter que render o que eu não tô rendendo. E quem me conhece sabe que eu sou pra trabalhar. E eu falo, não dá pra eu sair de casa pra trabalhar e ficar o dia inteiro sem conseguir fazer nada, sabe? E aí a gente conversou, eles me deixaram muito à vontade. E eu falei, eu prefiro sair porque eu não tô rendendo. E eu gosto de trabalhar e eu gosto de estar entre os top 3. Eu quero ser tão boa quanto. Então, quando eu não consigo ser, ela falou, opa, então tá na hora de eu dar um passo atrás. E pra eu entender que eu precisava dar esse passo, e todo mundo assim, você é louca, como é que você vai sair do trabalho? Você vai perder plano de saúde, você vai perder seu salário com carteira assinada. Eu falei, vou, mas eu preciso ganhar alguma coisa, eu preciso me ganhar de novo. Não, como a gente é educada a ser assalariada, né? É. O empreendedorismo é muito desafiador. É. Mas hoje o empreendedorismo, essa possibilidade, tá fazendo com que várias pessoas se descubram e façam aquilo que tem a ver com elas. É. E eu fiquei... Aí saí em julho, mais oficialmente mesmo em agosto, né? E aí montei meu estúdio de bolo. Já tinha, né? E aí vem a Brisa Pausa Doce. Só que cadê que a Bia conseguia fazer bolo? Aí fui fazer minha primeira tentativa. Aí os amigos vêm, né? Investem. Não, vou investir pra você poder voltar a fazer bolo e tal. Fui fazer a primeira fornada. Todos os bolos solaram. Aí voltou aquela coisa. Eu não consigo, não é pra mim e tal. Aí ficou o estúdio montado de julho. E eu consegui sair com a minha primeira encomenda sexta-feira, agora, que passou.
E aí eu falei, meu Deus, não vou conseguir, agora também nem bolo, não consigo fazer e tal. Eu falei, calma, eu comecei a me cobrar muito, né? Não, eu tenho que produzir. Eu falei, não, tudo tem um tempo. E você que lida com comida, se não vier daqui, não sai. Eu falei, calma, por que tem que ser agora? Quem falou que o tempo é agora? Vamos, né? Vamos aos poucos. Aí a minha manicure, que é a Isabel, que agora ela não é mais minha manicure, ela é minha sócia. Ela entrou nessa empreitada comigo. Eu falei, eu preciso de alguém. Minha terapeuta tinha falado, você precisa de uma parceira e tal. Aí eu falei, Bel, tu quer trabalhar comigo? Eu falei, eu preciso de alguém pra estar junto comigo, porque eu sozinha, às vezes, né? A gente tá meio... Aí ela tá. Aí ela já chega lá em casa com o pé na porta, levanta daí agora, vambora, vamos trabalhar. E a gente começou, e essa semana foi a primeira semana da gente ir juntas, né? E fazendo bolo, e eu faço, ela faz. Eu falei, cara, eu quero uma sócia, a gente vai ficar rica igual a Maria da Paz. Fico zoando ela. Eu falei, porque meu bolo é melhor que a da Maria da Paz, porque a Maria da Paz não existe, né, gente? Aquele bolo ali não é a Juliana Paz que faz. Aquele bolo é um assim. Agora na moda os bolos de 10 centímetros e tal. E aí e assim tem sido. Então, assim, essa história, a gente falou mesmo, o florescer de um girassol, né? Por que do girassol? O girassol foi uma relação minha com a minha terapeuta, porque lembra que eu falava que todo domingo eu dormia e olhava aquela luzinha assim e tal. Aí na minha última sessão do ano de 2017, quando eu fiz a última sessão, saí do consultório e desci, tinha uma floricultura ali na Sans Pena, né? Aí eu olhei aquele girassol lindo. Aí eu já tinha ouvido a história, né? De você... Qual é a história dos girassóis? Ele, por mais que ele esteja num lugar que não tenha luz, ele vai girar, procurar onde tem luz. Então, onde tiver um raio de sol, ele vai se virar para onde brilha o sol. E se tiver tudo nublado, um girassol ilumina o outro. Então, um floresce o outro. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu tenho que dar isso pra minha terapeuta. E a gente não pode ter essa relação, né? Só que comigo ela se quebra, porque eu não tenho essa. Aí eu fui, comprei um girassol e o consultório tava lotado, porque era o último dia útil que ela ia atender, então ela levou a maioria dos pacientes e tal. Aí eu desci, comprei o girassol, escrevi o cartão, voltei, aí toquei a campainha, ela que atende, né? Aí eu só entreguei pra ela e ela, toda sem jeito, eu falei, lê o cartão e dei pra ela. Porque nesse momento, pra mim, ela foi a luz que... Tava iluminando pra você. Tipo assim, ela conseguiu jogar luz dentro de mim para que eu começasse a me entender, porque a terapia é um processo e não é lento, né? Ele é graduativo e longo. Às vezes é difícil. Na maioria das vezes. Mas eu falei, cara, é isso. E a partir dali, eu peguei o girassol pra mim. Então, quem entrar nas minhas redes aí vai ver girassol pra tudo que é lado. Aí fiz em janeiro, no meu aniversário, um ensaio fotográfico com girassóis. Vou em Olambra, lá em São Paulo, que eu quero ver a plantação de girassóis, que é o que tem aqui. Tá até em época de plantio, né, de colheita, né? E aí tá lá aberto o Parque das Flores e tal, vou lá ver. É o meu sonho, quero uma plantação de girassol. Então as pessoas olham girassol e lembram de mim. Eu acho isso muito bacana, porque acabou ficando uma marca. E aí esse ano o girassol entrou pra campanha de prevenção a suicídio, entrou a marca, porque Setembro Amarelo, e essa coisa do girassol e entrou na marca. Eu falei, cara, um florescer. Então assim, eu estou em florescimento, né? Procurando sempre os melhores raios, né? Que são as pessoas, que são os profissionais, que sem sombra de dúvida, minha mãe, meu irmão, minha família, os que ficaram, né? Porque muita gente não entende, tem muita gente que ainda tem preconceito. E a maior luz de todas, né? Que além de Deus, obviamente, mas foi a dança. Então, assim, eu precisava achar alguma coisa que me desse sentido, que me deixasse feliz, que eu conseguisse... Sabe, falar assim, é isso. Aí esse meu amigo André Emílio sempre, ele também é psicólogo, sabendo que estava acontecendo alguma coisa comigo, a gente se encontrou casualmente no metrô e ele, cara, vamos fazer uma aula experimental. As pessoas não sabem como é incrível dançar. Nossa, eu falo, se todo mundo pudesse, 2 coisas eu indicar na vida, terapia e dança. Porque, gente, melhor que Rivotril. É melhor que Rivotril. E eu fui dançar. E eu tô dançando desde maio. Eu não quero outra vida. Eu falo, gente, ó. Tem pessoas até que me criticam. Hoje eu recebi uma crítica. Porque teve o clipe do Adriano Ferrer, né? Que é também mês da campanha. Espelho, procurem aí na internet. Adriano Ferrer. Tá até nas redes, no YouTube. Você coloca lá, tem o clipe. E tem um depoimento meu também, no final. E no depoimento eu falo da dança. E não falei que fui procurar um culto.
Eu fui procurar a dança porque eu precisava de alguma coisa que me gerasse, sabe, isso aqui. Ai, caramba, é isso que eu quero. E aí me criticaram, sentido, né? Isso, por que você tá procurando a dança e não Deus? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente é corpo, alma e espírito. O meu corpo, o médico cuida. O meu espírito, cada um cuida na religião que achar por bem. É isso mesmo. E a minha alma é terapeuta. E o meu corpo, eu quero dançar. Dane-se. Ah, mas é muito preconceito e muita gente com a cabeça dentro da caixinha. E eu não tô nem aí, porque eu vou continuar dançando, seguir a fé do jeito que eu entenda por certo e tratando da minha cabeça. Então, assim, quando você fala que depressão é um problema de doença mental, o nego fala, tá louca. A Bia não era normal mesmo, então tá maluca. Tá no psicólogo? É porque é doida. Psiquiatra? Deus me livre. Toma remédio controlado, sai de perto, que sair... E assim, Bia, ouvi você falar, né? E me veio tantos clientes que eu já atendi. E a depressão, eu costumo falar que você vai deixando o terreno livre e bem frutífero para a depressão. E o que é, né? O que é deixar esse terreno frutífero para que a depressão venha e frutifique, né? É deixar de fazer aquilo que se gosta. Exatamente. Né? E em algum momento da sua vida, se você parar, acredito que a sua terapia mostrou vários focos de coisas que você foi deixando para trás, deixando de fazer, ou por conta do relacionamento, ou por conta do que os outros vão pensar, né? Porque assim, tem um padrão de comportamento do depressivo, né? Que é uma tendência e vai ser uma tendência sua. Sim. E que você vai precisar cuidar o tempo todo do seu terreno, fazendo o quê? Fazendo as coisas que você gosta, para que você consiga sair da medicação e consiga você mesmo encontrar um ponto de equilíbrio. Sim, um tino, um foco para que você consiga seguir de uma forma saudável. Na verdade, a gente conseguir dominar. Eu tenho duas amigas muito especiais assim que cuidam da faculdade, né? Que é a Carlinha e a Giovana. E conversando com a Carlinha, ela falou assim, mulher, você vai ter que dominar essa Bia que quer te derrubar. Eu até falei desse filme, que é aquele Fragmentado, tudo bem que ele é uma patologia, né? Muito maneiro. Só que eu fui assistindo, ele tem várias personalidades, né? E na verdade eu não falo nem de personalidade, mas tem uma Bia que quer dormir e tem uma Bia que quer levantar. Então, assim, eu preciso entender o que me faz querer dormir, o que me leva a dormir, o que me faz não querer levantar. Então, o que eu preciso alimentar? Então, assim, você ter todo um controle de aprender a dominar essa enfermidade, que é da mente. E aí sim eu vou concordar que a gente precisa o quê? Nutrir bem a questão de manter bem esse terreno, de nutrir esse terreno arado, né, limpo e adubado, com coisas que vão fazer com que tudo fique bem. Não vai viver, a gente não vai viver 100% bem, porque no mundo que a gente vive é impossível. A vida não propõe isso pra gente, né? Uma vida tranquila, calma, serena, tranquila. Não existe. Mas é aquilo da gente poder fazer coisas que sejam bacanas pra gente. Então, assim, dançar é o que me faz ficar bem. Lamento informar pra quem não gosta, tá azar, não sabe que tá perdendo. Então, pra mim faz bem. Se pra você é outra coisa, ok. Vai procurar outra coisa, né? Então, são os bolos, beleza. É sair pra conversar, tomar um café com a amiga, encontrar um amigo, ajudar uma criança, ser voluntário em algum lugar, alguma coisa que te faça ter sentido, né? Mas não achar que a depressão, ela é extremamente sensorial. Em que sentido? É só um conjunto de tristeza. Não é. Que eu até estava numa reunião umas 2 semanas atrás e eu fiquei em cólicas porque a forma como abordaram, como se fosse algo extremamente do querer, né? Algo que eu sinto, se sinto, quero, se quero, né? Eu decido, quero ou não quero, não é assim. Ninguém decide que tem câncer ou não, se tem febre ou não, ou se quebrou um braço ou não, né? Então assim, eu não quero ter depressão, mas ela está aqui, momentaneamente.
ou vai permanecer e a gente vai entrar num acordo. Isso já é um bom caminho, sabia? A gente vai entrar num acordo aqui, como é que a gente vai conviver aqui? Você vai ficar aí, mas como é que a gente vai... Porque você precisa responder isso para as pessoas. Sim. Tipo, não importa o que elas acham, o que importa é que você tá sentindo, só você sabe o que você tá sentindo. E a gente precisa aprender a dizer não. Eu aprendi que eu me lesava muito em dizer sim para atender a expectativa do outro, para que o outro ficasse bem. E a gente se anula, né? Isso vale para tudo. O terreno, você foi deixando de fazer as coisas. E aí, uma coisa que a depressão tem, é que você até usou o termo aqui no início, é a falta de energia. Tinha dia que eu sentia que era uma depressão com aquele sentimento de tristeza, que você fica tristonho. Mas tinha dias que era uma falta de energia, que era um negócio de você não conseguir levantar um braço, sabe? De teu corpo tá pesado, como se você não tivesse mais, sabe, gasolina no tanque, que já passou do reserva, o carro parou, é assim. Então, assim, de você não ter força física, emocional, você gastar tudo que você tem. E aí você tem que ir recuperando isso, enchendo esse pote, né, da alma, do corpo, aos poucos. Então, era mais ou menos assim. Então, hoje, você tá curada. E você entende também quais são os gatilhos? Ainda não. Assim, eu tenho um gatilhão, tenho um super gatilho, mas eu nunca encarei ele como um super gatilho. Era só, acho que é raiva. É só, sei lá. Mas hoje, assim, dessa última crise, porque eu falei da falta de responsabilidade com remédio, né? No final de agosto, início de setembro, eu tava me achando a única bolacha do pacote, né? Tava bem, dançando, tava me achando linda. Se você não acha, tudo bem, mas eu tava me achando um espetáculo e tal. E aí eu tava me sentindo bem, então se eu tava me sentindo bem, eu tomava um remédio. Se eu tava me sentindo mais ou menos, eu tomava um remédio. E aí eu não respeitei o horário, o tempo e tal. E aí eu comecei a ficar muito agitada, muito ansiosa. E minha mãe começou a dizer, você não tá tomando remédio? Eu tô assim. Aí fiquei acho que uns 20 dias sem tomar remédio. E aí eu fiquei uma semana dormindo. Deitada, né? Que aí você fica deitada no quarto trancado, que você não quer ver nada, não quer ver luz, tudo escuro. E só deitada. E aí eu falei, deu ruim. Aí eu comecei a tomar de novo o remédio. Só que quando a gente para, assim, abruptamente, né? E volta a tomar, o remédio leva 15 dias pra fazer efeito. É tão perigoso também. Porque não pode parar assim. Porque assim, o corpo está acostumado com aquela substância. Do nada você para, ele entra em curto-circuito, né? E aí você pode ter, sei lá o quê. E aí, geralmente as crises elas vêm maior do que antes. Nesse momento. Graças a Deus, Deus teve muita misericórdia da minha vida, que eu não ia aguentar ter uma quarta crise braba. E aí eu só fiquei muito ansiosa, comecei a tomar um remédio, aí eu comecei a me policiar, tipo assim, comecei a ficar mais vigilante comigo, prestar atenção nos sinais, porque o corpo dá sinais, né? A gente dá sinais. A minha mãe, como já me conhece, ela começou a dizer, olha, você tá muito assim, você tá muito assado e tal, beleza. E aí tá fazendo efeito, então essa semana o remédio já tô tranquila. Então, eu conversando até na minha terapia, a minha terapeuta perguntou, mas por que não tomar o remédio? E aí eu tive que ser muito honesta comigo e com ela, de dizer que eu tinha preconceito comigo por tomar remédio. Por quê? Porque eu ainda era muito ligada no que as pessoas diziam. Pra mim era uma vergonha falar que eu tomo remédio controlado. Eu tomo remédio. Eu queria falar assim, não, eu consegui, ó. Tô bem, passei pela depressão, superei, isso é maravilhosa, não tomo mais remédio. Só que eu tava me prejudicando. Ela falou assim, Bia, olha só, se é uma bolinha que você precisa tomar, produzir o hormônio que você não produz, pra te colocar no equilíbrio, qual é o problema de não tomar a bolinha? Se tem pessoas que tomam remédio todo santo dia pra controlar a pressão. Eu uso óculos, que eu tô sem o meu óculos. Mas a Dani tá aqui de óculos. Por que a Dani, a gente foi ao oftalmologista porque tem uma deficiência e tem que usar o óculos todo dia, e eu tô de palhaçada, eu não quero tomar o remédio que por um tempo determinado eu vou continuar tomando o remédio. E já era pra ter tido alta se eu não tivesse aprontado tanto nesse início de ano até agora. Mas assim, eu tenho que ter uma alta decente, com consciência e com equilíbrio e sabendo o que é o que. Por enquanto, não. Então, assim, eu tive que encarar isso, e isso não tem muito tempo. Tem 2 semanas que eu tive que entender isso. Eu falei, caraca, e eu faço terapia há mais de 2 anos, tomo remédio há mais de 2 anos. Então, assim, imagina pessoas que ainda
tem esse preconceito real, né? Então tem o preconceito das pessoas e tinha Muito o meu sério, comigo. Né? Então assim, como é que eu vou ter preconceito comigo? É a mesma coisa que uma pessoa que está em fase final de um tratamento de câncer falar, não quero fazer mais quimioterapia. Proporções diferentes. Consequências de sintomas e reações desse tratamento diferente. Mas de repente uma crise minha, eu não tô aqui. Vamos que o remédio, a dosagem que eu tivesse tomado em fevereiro fosse maior do que eu era permitido pra tomar. Gente, o Abel entrou na minha live, meu amigo maravilhoso, que cuida de mim, coraçãozinho aqui, ó. Falei de você, tá? Tô me comportando, tá, amigo? Tô falando só o que tem que falar, porque ele briga comigo. Bia, você tem que falar só o que tem que falar. Não se empolga, não. Então, assim, se eu tomasse uma dosagem errada, se o Abel não tivesse chegado em tempo hábil, se ele não fosse alguém, se eu não fosse um amigo disposto a ajudar, achasse que fosse frescura, deixa ela lá, cara. Problema. Sim. Talvez eu não tivesse nem aqui, né? Minha mãe teria enterrado mais um filho, aí eu entraria pra estatística, aí ia estar minhas fotos da campanha do Setembro Amarelo, porque a Bia era uma pessoa bacana, mas deu conta, deu cabo de si e entrou para os números. A cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil, diz os dados da OMS. Sério, né? Aí quando a gente fala que teu amigo tá em depressão, o nego faz o quê? Frescura. Ah, fulano, frescura, palhaçada, pra que vai, entendeu? Então, assim, qual é o sentido do setembro? Se janeiro, agosto, de novembro e dezembro, outubro, novembro e dezembro... É o ano inteiro, na verdade, né? Aí entra só a modinha da cor, né? Aí entra setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho. Que aí é câncer de mama, câncer de próstata e a luta da prevenção contra o HIV. Então, assim, virou um jogo de cores, né? E, na verdade, quando o cara... Do lado, eu falo... A gente precisa falar disso... E isso no ambiente corporativo. É um negócio que precisa muito ser falado. E todas as falas que eu tenho a oportunidade de dizer, eu digo o seguinte. Não seja o cara escroto do trabalho. Porque todo trabalho tem um cara escroto, né? Aquele que ferra a vida do colega, que é aquele cara que sai de casa com a intenção de ferrar a vida do outro, porque o ambiente corporativo é uma selva. Só que tem muita gente doente, gente. Você não tem ideia de quantas pessoas saem de casa numa batalha individual. Então, assim, se você não vai ajudar, não atrapalha. Se você vai fazer o seu, faz o seu, cara. Não precisa ferrar a vida do outro, né? Não tem que ter isso. Que eu já cruzei com os caras escrotos do meio corporativo. Quem nunca, né? Mas assim, a gente precisa ter a tal da empatia que todo mundo fala. São palavras bonitas, empatia, sororidade e tal, que é só bonito no Facebook, textão com foto pra legenda. Na prática, o dia a dia... Isso é muito difícil, né? É muito complicado. Então assim, de repente tem alguém do seu lado que tá sorrindo, mas tá em depressão. Porque a gente não tem mais essa coisa da profundidade das relações, né? Então a gente fica muito em grupo de WhatsApp, é muito artificial. Sim, você não tem Instagram, e a gente não tem mais o olho no olho, você coloca um filtro, tá tudo bem. As pessoas me criticam muito que eu sou muito autoexpositiva, né? A Dani me vê nas redes, eu falo muito, eu escrevo. Se eu não tô bem, eu vou falar, as pessoas falam, pra que você se expõe desse jeito? Isso não é legal, isso não é bacana. Eu acho que é bacana, porque a gente vive uma era de só felicidade. De você colocar derrota, se eu disser que eu sou depressiva... Olha, quando eu fiz o texto no dia 1º, quando começou o mês, né, de Setembro Amarelo, desde antes de entrar na moda, eu sempre falei sobre isso e tal. E eu escrevi um texto falando, fiz uma live sobre o Setembro Amarelo e tal. Aí depois eu escrevi um texto, o número de mulheres e de pessoas, tanto homens e mulheres, que me procuraram pra falar sobre, pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu, de tomar remédio, parar no CTI e quase ser internado no hospital psiquiátrico. Que eu fiquei assim, ó, falei, ué, não é só eu? Quer dizer, não foi só eu que pensei nisso? Ué, mas fulano, ciclano, beltrano? Não pode. Então, assim, tem muito mais gente doente do que a gente pensa. Tem muita gente que precisa realmente buscar o diagnóstico clínico, né, do médico, do psiquiatra. Tem muita gente triste achando que é depressão. Tem muita gente em depressão que não sabe que é depressão. Então, assim, tem coisas... Qual é a básica da diferença? Eu tenho uma tristeza que ela é definida. Estou triste por causa disso. Isso mesmo. Ponto. Agora, você acorda, você tá... Pois eu não sei o que eu tenho. Aí você perde vontade de se relacionar. Não aconteceu nada, né? Aí eu você... tô triste, mas não quero. Né? E você tem tudo, teoricamente, né? E aí você não sabe por que aquele vazio tá dentro de você.
e aquilo vai perpetuando, aquilo vai prolongando. Os dias vão passando, os meses vão passando e aquilo não passa. Então, normalmente, na tristeza, ela tem um prazo determinado. Por isso, até com relação ao luto, né? O luto tem um tempo, depois você vive com a saudade. Mas o luto em si, aquela dor, né? Eu vivi o luto da perda do meu pai. Hoje, tenho saudade, tenho as lembranças e tal, mas já não dói. Porque assim, né? A gente sente a dor da saudade, mas é diferente. Você sabe diferenciar. Então, assim, você tem um tempo. A tristeza, tipo, ai, caramba, sei lá, me roubaram meu carro. Aí você vai ficar irritado, triste, porque, caraca, tava pagando e tal, não sei o quê, mas você tem que encarar aquilo, vai viver pra aquilo. Agora, se você continuar triste porque roubaram o seu carro e você não conseguir levantar da cama pra continuar a trabalhar, aí tem alguma patologia que não é só por causa do carro, algumas outras coisas de cadeário, isso aí, pá. Então as pessoas precisam ter essa diferença. Porque tá todo mundo colocando a depressão no pacote da tristeza. Da emoção. Na conta da tristeza. E a tristeza não tem esse poder todo. Tem um desenho que é o Divertidamente, que é incrível, que fala da importância da tristeza. E a importância da tristeza. Então, assim, a tristeza ela não é ruim. Ela precisa estar ali. Então, nem a raiva, nada. Agora, o descontrole de todas as emoções é que tá a patologia, né? Exatamente. Quando eu não consigo controlar isso tudo. Por isso que eu coloquei aqui, né? O quanto as pessoas, e não somente a pessoa que tem depressão, mas, por exemplo, a pessoa que tem ansiedade, o quanto o ser humano vai buscando fugir o tempo todo dos sentimentos. Sim. Só que os sentimentos, sinto em dizer, a gente vai ter que lidar com vai eles. ter que lidar com eles, porque é inato. A gente nasce com eles e a gente vai ter que aprender. E se a gente não lida com os sentimentos, a gente vai adoecer cada vez mais. Então, assim, a patologia, ela vem muitas das vezes porque a gente não lida com os sentimentos. Não, e na verdade, é igual, vamos falar de sentimento bom, né? Que é o amor. Quando você ama, ninguém escolhe quem amar, né? Você pode... Antigamente, que as pessoas forjavam casamento... O sentimento não é amor. O sentimento é alegria. Porque amar é uma escolha. Isso. Porque as pessoas podem casar, né? Que era antigamente, né? Se davam em casamento por escolhas da família. E com o tempo, aquelas pessoas acabavam se amando, alguns vivendo grandes histórias de amor. Mas a própria escolha é em amar. Então, até o sentimento de amor, ela é passional, né? Tipo, você precisa escolher se eu quero ou não. Né? E aí, aquela coisa de atrair... Você, quando... Já a paixão, né? Que ela é uma coisa mais... que aí as pessoas perdem um pouco do domínio dela. Então, assim, a tristeza, ela vem definida. Seja por um rompimento de um relacionamento. A tristeza, ela vem toda vez que a gente perde alguma coisa. Isso. Ela vem. Seja fim de um relacionamento, a morte de um filho, a partida de um ente querido, Qualquer uma viagem coisa. de um amigo para um outro país, que vai ficar, né, naquilo. Mas aí o que você faz com ela? Pô, no meu caso, meu pai sofreu 7 anos por conta do câncer. Pô, meu pai descansou. Você ressignifica. Isso. Eu, na verdade, nunca digo que meu pai morreu. Eu digo, ele descansou, porque ele nunca vai morrer dentro de mim. Né? Ele vai estar sempre vivo. Meu pai tem uma parcela assim muito intensa na minha vida, que as pessoas até questionam: nossa, você idolatra seu pai. Não, meu pai tem uma parcela da minha formação, do homem que ele foi. Deixa meu pai aqui. O povo tem uma mania também de querer se meter na vida do outro de uma forma que, até no sentimento que é meu, paternal, minha relação do meu melhor amigo comigo, as pessoas... Tá aí uma outra luta, né? que as pessoas têm que se meter, gente, não tem isso. Então, assim... A gente precisa fechar por conta da hora. Sim. Se deixar, eu vou ficar aqui na live até amanhã. Até que seria maravilhoso. Né? Fechando, Bia, o que você diria para quem vai te assistir ou quem tá te assistindo? Que dica você daria? Que palavra você deixaria? Bom, eu vou dizer assim, do que eu... Seja muito honesto consigo, sabe? Eu acho que a gente precisa se olhar no espelho e ser honesto. Tipo, o que tá acontecendo comigo? E tem muito a ver com a música do Adriano, porque foi essa música que me fez cair na ficha que eu tava vivendo uma nova fase, né? Que a música fala uma frase que olho no espelho, não gosto do que vejo, já não me reconheço. Então, eu já não estava mais me reconhecendo. Então, eu acho que a palavra é honestidade, mas com você. Então, eu não tô bem.
E aí pedir ajuda de quem tá perto. Compartilhar isso com alguém, sabe? Tipo assim, olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, ou eu sei o que tá acontecendo comigo, você me ajuda? Com certeza tem um amigo, mãe, pai, avó, tia, alguém. E ter esse diagnóstico de um profissional, sabe? Pular a etapa do preconceito, porque graças a Deus assim, eu não tive tempo de ter preconceito inicial, porque eu sempre gostei de fazer terapia, sempre fui psicólogo e tal. Mas pra quando chegou, tipo, depressão, e quando eu cheguei no diagnóstico da depressão severa, de remédio e tal, eu travei. Então, assim, honestidade, compartilhar isso com alguém próximo, que vai entender, e procurar um profissional. Por quê? Às vezes é só uma tristeza. E se for, o profissional ele vai dizer. Agora, coach, amigo é bom pra gente compartilhar, mas o profissional, ele estudou, então assim, dá crédito. E eu, graças a Deus, assim, eu falo, dou muito valor aos profissionais que passaram, que estão comigo, que eu não quero que saia de perto de mim, doutor Leonardo Lessa, Eliane Domingues, minha terapeuta, meu psiquiatra, que ele é maravilhoso, que ele não quer me dopar, ele fala, Bia, eu quero você longe do consultório, me ajuda a te dar alta, eu não vou te dar remédio pra dormir, eu não tomo remédio pra dormir. Eu só tomo meu remédio lá, que é controlado, nem é tarja preta. Mas eu não tive alta ainda porque eu que preciso achar o meu equilíbrio. Sim. Então, assim, procure o seu equilíbrio. E a sua terapia, ela vai te ajudar a encontrar esse equilíbrio. Gente, terapia é vida. E a minha dica é dançar. Se você quiser, me chama em box que eu te levo pra fazer uma aula experimental lá na KVS, na dança de salão, que é o que... E se você não gosta de dançar, procura uma outra coisa. Então, assim, são essas 3 palavras. Honestidade, compartilhar com alguém e procurar um profissional. E procurar o que gosta. E dançar. Eu, no meu caso, né? Então são 4. É isso. Obrigada, Bia. Eu que agradeço, gente. Esse vídeo ele vai ficar disponível 24 horas no Instagram e a gente vai estar colocando ele num canal que logo em breve ele vai estar aí ativo com todas as lives que a gente teve em setembro e as lives que a gente vai ter em outubro. Que em outubro a gente vai estar falando sobre as abordagens da psicologia. Porque muitas pessoas não sabem qual é o trabalho do psicólogo e também tem dúvida, né? É psicanalista ou é TCC? E existem várias abordagens, né, que também trabalham com todos os problemas, não somente um tipo de abordagem. E aí em outubro a gente vai estar trazendo aqui vários psicólogos com várias abordagens para estar falando sobre as abordagens e esclarecendo as dúvidas de vocês. Então fiquem ligados e muito obrigada pela presença. E agora aqui? Encerro. Foi. Encerrar.